están todos? Me da mucho gusto ser Todos. parte de este Me, extasiado foro fico muito de la feliz de Alianza fazer Latina. parte desse Yo ya convite tuve da la oportunidad Aliança de Latina. visitarlos Já por tive acá a oportunidade de en Brasil, visitar vocês en aí Río no de Janeiro Brasil, en no Rio, 2017. em Espero que 2017. muchos de E eu ustedes me espero que recuerden. muitos Fue de una vocês experiencia muy lembrem de mim. grata Foi y uma me dio grande mucho gusto experiência conocer todo e lo que fiquei hacen muito feliz de ver en todo el continente. tudo que Me gustó tudo, mucho haber conhecer sido tudo que é parte feito em todo o de ese continente. Eu fortalecimiento gostei muito de institucional ser para parte poder desse darles fortalecimento algunas ideas acerca de institucional para que vocês cómo possam ter umas lograr ideias donativos y procurar como fondos conseguir más doações e angariar sistemáticamente. fundos de forma Entonces, sistemática e pues el día de com hoy les voy a sucesso. compartir Então, también hoje eu vou algunos temas compartilhar que alguns considero temas que eu importantes considero muito para importante ustedes como para organización y vocês como como alianza organização e para que como puedan aliança, hacerse de para que fondos vocês podem de manera conseguir os eficaz fundos de y maneira permeando a todos eficaz, los niveles de la permeando organización. todas as Entonces, bueno, áreas da tenemos organização. Então, nós temos 5 puntos que vamos a cubrir 5 el día de hoy. pontos que Va nós a vamos ser, cobrir los hoje. ejes de la presentación Os son eixos da antes de la visita al apresentação é donante, antes da visita ao durante la doador, visita al durante a donante, visita ao después, doador, qué debemos hacer depois después de la visita al da donante, visita, o que temos que el fazer rol del depois da consejo visita, directivo en o todo este tema papel de do la recuperación conselho de fondos diretor em y toda 10 essa pasos para questão enfrentar la de crisis angariação durante de la fundos e pandemia os passos para enfrentar a COVID-19, crise que durante todo el a mundo pandemia hemos do sido afectados. Entonces, las Covid-19. 15 Então, preguntas as que 15 debemos perguntas que respondernos temos antes que de una responder reunión de antes de uma donantes reunião com es doadores. algo muy Primeiro, importante uma coisa porque, muito pues, importante, no nada pois más nos podemos, nos sem deberíamos de isso, salir a pedir nós fondos não si podemos no sair tenemos pedindo la claridad fundos de las se não cosas que les tivermos voy a claro explicar. as coisas que eu vou falar aqui hoje com Hay que vocês. preguntarnos en Bom, primer lugar, primeiro, a ¿tengo primeira toda la pergunta. Eu información tenho toda necesaria a y la informação investigación acerca de la necessária, persona a a quien le estaré pesquisa com pidiendo? relação Es à muy pessoa a importante qual vou pedir? si É ya muito importante hemos isso. decidido o Se si ya já temos tenemos decidido ou se identificado já al posible identificados donante, o possível necesitamos doador. hacer una Aí nós temos investigación. que fazer En toda uma Latinoamérica investigação. es E na difícil América tener toda la Latina é difícil información ter toda a posible informação acerca de un possível donante, com relação a pero um podemos doador, mas investigar podemos con gente que lo investigar, conoce en pesquisar, Google, ver tal pessoas vez que en sus los redes que sociales, conhecem eles en no la Google, empresa. nas redes Podemos sociais, investigar na el tipo de empresa. donativos que Podemos hacen, ver los o tipo estrés, de etcétera. doações Lo que peor que a podemos empresa hacer faz. O es pior que solamente podemos ir a la fazer é reunión apenas ir a uma y reunião pues pedirle a Dios que e nos depois ayude pedir para a que todo Deus salga bien. ajuda para que Ese tudo es el vai peor bem. error que podemos Esse é o cometer. pior Hay que erro que podemos prepararnos, hay que cometer. Nós hacernos temos esa que nos pregunta preparar, nós temos que correcta. fazer as perguntas, ter He todas as anticipado a informações fondo las e necesidades y antecipar expectativas del prospecto profundamente as potencial para esta necessidades persona. e as Realmente sé expectativas lo que esta persona podría desse interesarse prospecto y podría potencial, desse cliente realmente potencial para esta reunião, invertir desse en la doador causa que le em estamos potencial. presentando. Hemos Então, temos que anticipado a fondo esas isso, necesidades porque es muy importante antecipamos as aquí necessidades, pois aqui é especificar que muito el importante donante tiene especificar que o necesidades, no nada más doador nosotros tem que pedimos necessidades, não tenemos apenas necesidades de nós fondos. temos También esa necessidade de persona fundos, que a nos pessoa que está vai pues dando esa cita nos para doar poder invertir e vai socialmente en nuestra estar causa, ouvindo necesitamos está tener la conosco, capacidad nós de temos que ter a enamorarla y capacidade de cubrir encantar su essa necesidad, pessoa e escuchar cobrir a realmente lo que nos necessidade e tiene que poder decir, no atender as nada más necessidades do imponer lo que doador, nosotros escutar a estamos pessoa também, queriendo não conocer apenas nos para lo que impor nosotros estamos pidiendo que aqui dé, com sino relação àquilo que escuchar nós realmente queremos, con mas todo nuestro ser escutar com para que toda a podamos atenção, realmente para estar de fato convencidos poder de estar que convencido esa de que essa petición que estamos haciendo essa es petição que estamos realmente algo, fazendo, es de una fato, necesidad é que uma está necessidade saliendo que del posible vem, donante. que virá La do pregunta possível siguiente doador. es, A ¿ya pergunta tiene número información 3, sustantiva o una já propuesta? ¿La ha estudiado previamente você acerca já tem de uma la reunión que vamos a informação, já tener? tem Es muy informações importante porque muchas veces en substanciais nuestras com relação organizaciones ou você já tem uma hay transición, proposta? hay Vocês cambio estudaram previamente? Vocês ya sea de fizeram todo o estudo voluntarios antes da o reunião? de Pois isso é personas muito importante, profesionales pagadas por pois la organización. Entonces es muy então é muito importante importante saber aqui saber si se ya hay
se já existe alguma informação que foi dada ao possível doador, se ele já foi contatado, quais são os resultados dessa reunião e, por exemplo, os resultados que essa reunião realmente resultou, né? As pessoas que vão assistir à reunião serão elas as mais adequadas, tanto do lado do doador como a nossa organização, as que pediram a reunião. Muitas vezes, saber quem vai estar na reunião, por exemplo, da parte do possível doador, não podemos muito controlar isso 100%. Mas é importante tentar saber que essa pessoa que nos vai receber, se essa pessoa é aquela que vai tomar decisões. Senão, vai ser uma triangulação de informação, uma perda de tempo possível, pois, de fato, a pessoa talvez não receba toda a informação, não vai entender toda a informação e não vai conseguir transmitir toda aquela energia, o entusiasmo aqui. Por isso que é muito importante. Quem vai estar na reunião com relação ao possível doador e quem vai à reunião para apresentar a organização e pedir a doação. Isso é fundamental da parte da organização. É muito importante, de fato, escolher o voluntário e essa esse conselho diretor. É necessário ter a melhor relação com o possível doador, né? E é importante ter uma reunião prévia com o comitê, o conselho diretor. Se há uma campanha aqui, é importante enfatizar isso, pois o fato de quem vai pedir o doador ela faz toda a diferença aqui. Então, enfatizar esse tema de quem vai por parte da organização e quem vai estar por parte do possível doador. Por exemplo, se tem mais outras pessoas na reunião, é importante saber qual é o papel que cada um vai ter. Muitas vezes, as circunstâncias não permitem falar outras coisas na reunião, pois algumas coisas aconteceram, uma pessoa veio de viagem. Então, à medida do possível, é necessário tentar ter os papéis muito bem definidos. Quem vai dizer o que na reunião? Você vai apresentar isso, você vai me introduzir, eu vou te apresentar. Quem vai na reunião? O que vai ser conversado? Quem vai apresentar toda a parte técnica? E, acima de tudo, quem vai ser, esse é o momento crucial, quem vai pedir a doação. Muitas vezes, muitos voluntários de alto nível ficam um pouco atrás, ficam um pouco quietos na reunião, permitindo toda a parte técnica antes da reunião que seja apresentada. E daí, na hora da verdade, que é, de fato, pedir a doação, é aí o momento que entra o voluntário estrategicamente para pedir a doação. Nesse momento, nós vamos ver. Agora, a minha recomendação aqui é pedir de forma concreta, sem permitir espaço, dizer o que você acha disso, se você nos apoia, ou o que você acha de apoiar a nossa organização com uma doação entre $1.000 a $25.000. Fica tudo muito vago. Obviamente, o doador vai escolher $1.000, certo? Então, aqui é muito importante ser contundente aqui com relação ao montante que estamos pedindo e para que vai servir isso tudo. Isso é muito importante. Então, quais são as mensagens ou as ideias?
mais importantes que eu quero transmitir. E como é que eu vou resumir isso em tudo isso em menos de um minuto? É muito importante, quer dizer, voltar a essa questão. Como eu vou captar o interesse do doador nos primeiros 30 segundos, sem, no primeiro minuto, sem me repetir. É como um comercial na televisão. A principal informação é mostrada rapidamente, né? E daí nós temos, aí depois nós vamos seguir com outros dados da informação. A mesma coisa aqui é quando você pede uma doação, né? Você tem que ter claro o que nós estamos pedindo, o que queremos conseguir. E também temos que ser muito respeitosos com o tempo da pessoa que está nos dando essa oportunidade para podermos fazer essa apresentação da nossa causa. Então, quais são as diferentes opções para apresentar nossas ideias? É muito importante isso. E eu, por exemplo, é muito importante. Se a pessoa nos está dando essa oportunidade da visita, então é muito importante eu acho que você tem que olhar nos olhos da pessoa, entregar material como apoio visual para enfatizar muitas coisas. Você não pode estar aí com um folheto e depois mostrar aqui, olha, são crianças que estão desnutridas. Isso vai distrair muito a atenção do doador e a gente vai perder a oportunidade de ver da pessoa nos olhar olho a olho. Então, esse material, por mais maravilhoso que ele é um material de apoio e você não tem que esquecer disso. E se a gente vamos deixar isso ao com o doador para que ele possa ver dados, né? Então, aqui eu tenho dados sobre um produto para poder tirar as crianças da desnutrição em apenas 2 meses. Então, nós temos uma comparação de alimentos à base de maíz, também, então contém vitamina A, C e D, e aí eu tenho as informações. Tudo isso, se falarmos todos esses detalhes na reunião, nós vamos perder a oportunidade do doador, de fato, conseguir captar nossas emoções, nossa intenção de ter essa pessoa como doador. Então, temos que decidir muito bem o que vamos usar. Se nós estamos numa apresentação rosto a rosto, a última coisa que eu faria era usar um PowerPoint, pois aqui eu perco a oportunidade, que é muito importante, de fato, chegar ao coração, impactar a pessoa, chegar ao coração da pessoa, e nós fazemos isso através de olho a olho, escutando, perguntando, a linguagem corporal. Esta é a ponte. Então, aqui, eu estou com isso há 30 anos, eu continuo sempre aprendendo, mas essa questão me fascina, como de fato todas as pessoas são diferentes e mesmo que haja situações que são muito semelhantes, de fato cada pessoa tem o seu próprio contexto, necessidades. Então é muito importante falar com essa clareza e não perder essa oportunidade do contato visual com a pessoa. E depois também temos que ver, existe alguma coisa que eu posso enviar antes ao doador possível? Se é uma coisa muito técnica, será que existe alguma coisa que vai ajudar a otimizar o tempo que eu tenho para conseguir ter esse contato visual com a pessoa e ser contundente com relação a tudo? Existe alguma coisa que eu posso fazer para a reunião ser mais produtiva, para conseguir mais aquilo que nós queremos conseguir? É que ele tenha o conhecimento necessário, todas as informações necessárias. Tudo isso é muito importante. Obviamente, é importante enviar isso. Agora, insisto, é necessário ter clareza com relação ao fato que, talvez por algum motivo,
essa pessoa, esse possível doador, não leia nada. Então, nesse caso, é muito importante ter certeza que a pessoa leu o material. Primeiro, que ele recebeu o material, que ele leu o material, esclarecer qualquer dúvida antes da reunião, para chegar e ser contundentes. E depois, qual é o estado de ânimo do possível doador no momento? O que poderia influenciar seus sentimentos nesse momento? Né? É importante estar muito alerta com relação à pessoa. Linguagem pessoal, conectar com essa pessoa. Essa parte de conexão com a pessoa é muito importante e é fundamental para conseguir apoio. Muitas vezes a gente pensa que falar, isso vai fazer com que a pessoa pense, ai, como é inteligente essa pessoa, sabe tanta coisa. A pessoa não pensa isso nunca. Ela vai pensar, ai, mas meu Deus, essa pessoa fala muito, ela não fica quieta. Então, o que nós temos que fazer como angariadores de fundos profissionais, tem 3 tipos de angariadores de fundos: os impostores, os amadores e os profissionais. E como em qualquer outra indústria, os profissionais têm que se preparar, têm que, de fato, sentir seguros e ter muita experiência. Isso é uma coisa absolutamente importante. Então, o que um profissional faz? Ele escuta, ele só fala 20% e ele escuta 80%. Como que isso funciona em termos práticos? Realmente, você faz as perguntas concretas e abertas para a pessoa que está ouvindo, para ser contundente. Então, quando a gente faz uma proposta, ou seja, perguntamos coisas como: qual foi a primeira organização em que vocês resolveram apoiar e por que você foi convencido? E aí a pessoa começa a falar, bom, foi há uns 25 anos, me apresentaram uma organização de crianças com câncer. Nesse momento tinha um familiar com câncer, então me senti muito ligada a essa causa, senti que meu dinheiro, minha doação iria de fato fazer uma diferença com a vida desses pacientes. Então, de fato, eu senti empatia. Então, se a gente, ao invés de escutar atentamente essa pessoa, então, se a gente começa a pensar como vamos responder tudo isso, o que nós vamos dizer, tem que ser natural, tem que ser uma coisa que flua, e aí a pessoa tem que se sentir que de fato estamos escutando a pessoa com todo o nosso ser. Meu mentor dizia, olha, é importante escutar com o corpo, com os olhos, com o corpo, com os ouvidos, é necessário escutar com empatia, estar presente nesse momento, não começar a pensar no passado, no futuro, não, ficar no momento, ficar no futuro, absorver tudo que a pessoa quer dizer, absorver suas emoções, seus gestos, identificar esses gestos e tentar traduzir esses gestos para ver o que de fato a pessoa quer. E com essa arte mesmo de identificação que foi comentado, é importante estar muito atento, pois às vezes a gente percebe que não é o melhor momento. E nesse momento temos que tomar uma decisão. Essa decisão deve ser baseada numa pergunta que deve surgir. Esse é o melhor momento, de fato, para fazer o pedido a essa pessoa, para pedir a doação, ou devo esperar? Então, se vocês duvidarem por algum momento que este não é o momento, então é importante escutar a sua intuição. É a melhor, a nossa intuição, essa intuição. Não insista. O pior que a gente pode fazer é tentar de ter um triângulo num círculo, insistir numa coisa em que de fato sabemos que pelas circunstâncias não pode acontecer. No momento aconteceu que eu fui pedir uma doação, eu senti que havia feito uma apresentação excelente da causa, falei do entusiasmo, falei das vidas transformadas,
preocupadas da urgência que a organização tinha com relação a fundos, mas, nesse momento, essa pessoa com que eu estava conversando recebeu uma ligação. E daí disseram para essa pessoa que seu filho tinha tido um acidente. Imediatamente ele mudou de tudo. Ele disse, olha, vou embora, vou para casa, vou resolver isso quanto antes. Ele disse, olha, onde estávamos? Aí, naquele momento, eu fiquei pensando, o que eu devo fazer aqui? Eu estava no ponto de pedir a doação. Eu cheguei, não, ele vai se sentir forçado e eu vou sentir, eu vou estar ele está numa situação difícil e eu posso ser um incômodo nesse momento. A situação dele familiar que exige a sua presença e a sua atenção. E eu disse, não, senhor, por favor, não se preocupe. Foi muito bom conseguir conversar, que você me deu esse tempo, eu vi que você está com um problema familiar. Vamos, que tal sábado, terça-feira, fazer a reunião de novo? E ele disse, ótimo. Ele aceitou tudo isso muito bem e, com certeza, ele achou que isso é uma coisa boa com relação. E, no final, eu voltei e eu pedi a doação terça-feira com tranquilidade e a pessoa deu a doação. Então, concluindo, é necessário ter muita empatia. Obviamente, essa parte humana, não apenas, eu estou fazendo isso. Não, você tem que ser muito cuidadoso e também muito consciente de que a pessoa é como a gente, que ela tem uma família, uma vida, seus problemas e um contexto. Então, isso é uma coisa que nos vai ajudar muito a ter sucesso aqui no pedido da doação. Bom, se vocês por favor, se você quer coloca a mão, comentários, perguntas aqui embaixo e logo nós vamos começar com o debate e ter essa sessão de perguntas e respostas, e vai ser muito bom saber o que vocês estão opinando, o que vocês pensam aqui. Agora, o próximo, qual vai ser a reação do possível doador antes do que nós vamos dizer? É importante tentar antecipar o que a pessoa nos vai dizer, à medida do possível. Pois que a gente não que não nos pegue de surpresa. A gente tem que ter a tranquilidade, pois que se alguém faz uma pergunta a qual nós não estávamos preparados para responder, a gente pode dizer, olha, essa informação que você quer, eu não tenho ela exatamente, mas agora me comprometo a voltar ao meu escritório, dar uma revisada nisso e ligar você de volta com a resposta. Isso é muito melhor do que inventar algo ou insistir com o que o doador tem que fazer. É muito importante. Quer dizer, voltando à mesma questão, é nos colocar nos pés da pessoa, né? E tentar ver como, de fato, resolver e responder essa pergunta para que essa pessoa não tenha nenhuma dúvida que a decisão que ela está fazendo é a melhor. Isso tudo é muito importante. Também é necessário saber as objeções que o doador vai colocar aqui. Então, quando apresentamos uma causa, é muito importante estar cientes que a pessoa pode ter objeções. Talvez ele não tenha gostado de uma parte do orçamento, talvez ele não tenha gostado de a logística, o objetivo do projeto, mas ele quer saber um pouco mais com relação a isso para poder tomar decisão. Então, não podemos interromper esse fluxo, muito menos ir por outro caminho ou imaginar o que a pessoa de fato está dizendo. Tudo isso é muito importante. É importante ter certeza que a gente entendeu o que a pessoa está dizendo, o que ele quer saber. Para isso, podemos fazer a seguinte pergunta. Senhor Carlos, o que você está dizendo é que a última vez que você fez a doação,
Eu imagino que você ficou um pouco zangado com a nossa instituição, então é importante fazer um relatório detalhado, fazer um vídeo. É isso que você está me dizendo? Então, é importante tudo isso, ter claro, não imaginar, não supor algo. Segundo, você não tem que levar nada pessoalmente. Aquilo que a pessoa está dizendo não é contra a gente. Isso é o que acaba de comentar. Por exemplo, ele não recebeu aquele relatório que ele queria. Então, pode ser, de repente, que nós não estávamos na organização naquele momento, era uma outra pessoa. Mas, de repente, se a gente começar a falar isso, realmente fica muito difícil de tratar de tudo isso. E também é importante ver, de fato, o que está levando a essa inquietude e perguntá-lo diretamente. Tem a ver com o projeto? Tem a ver a todas as doações? É ao meu respeito? Então, a pessoa, se ela perceber a nossa sinceridade, a clareza das nossas perguntas, a pessoa diz, não é o projeto, eu não entendo bem por que vocês estão pedindo que eu tenha que apoiar isso, se vocês percebem que tem um outro doador, não sei, qualquer circunstância. Agora, com essa clareza, podemos abordar ou tratar dos obstáculos ou as objeções de forma mais estratégica. Isso é absolutamente importante. É necessário ver se há flexibilidade na agenda para ter uma excelente discussão, voltar à discussão e também falar sobre outras coisas, né? O que nós vamos ver na reunião para pedir os fundos é muito importante estabelecer os tempos, saber se a pessoa tem uma outra reunião imediatamente após a nossa, se temos que terminar exatamente no horário que foi estabelecido. Inclusive, eu tenho um certo alarme, eu coloco alarme para parar a reunião e dizer, olha, realmente eu não sei se você quer ter uma outra reunião depois, porque eu não quero atrapalhar a sua outra reunião. Então, isso realmente, de certa forma, mostra respeito. Não por causa da ansiedade de conseguir a doação, nós não vamos insistir. Não vamos estabelecer a nossa prioridade sobre o nosso tempo. Inclusive, não vamos nos impor sobre as prioridades das pessoas. Então, é muito importante ter essa clareza. E as pessoas quem estabelece tudo somos nós. Muito obrigada pelo tempo, pela reunião. Quanto tempo nós temos? 45 minutos, 30 minutos? Aí, botar um alarme para que a pessoa perceba isso e respeite isso. Então, quais são as 3 ou 4 perguntas chaves que eu quero para esta reunião? Quero fazer para esta reunião e como interessar o meu interlocutor de forma estimulante. Meu mentor falava que isso eram power questions, perguntas poderosas. Fazer perguntas. Qual foi a primeira organização que você fez uma doação? Quem te convenceu a fazer essa doação a esta organização? Que tipo de relatório você gostaria de receber e por que você gostaria disso? Como vocês gostam? Quer dizer, como são essas organizações que vocês apoiam? Tudo isso é muito importante, pois aí você já fica preparado para, de fato, incentivar a conversa, a mente do possível, a mentalidade do possível doador. E se ele é bom, se você conseguir essas ideias, é muito importante ser espontâneo. Você tem que se preparar. Isso é muito melhor. Você se sentir preparado e
chegar totalmente preparado. Ao invés de, ai meu Deus, não, ficar nervoso, estar inseguro. Não, se você pode evitar isso, então é melhor evitar de todo jeito, né? Chegar, repassar tudo o que foi feito. Porque se você chegar 10 minutos antes da reunião, ao invés de sentar e ficar vendo seu celular, os mensagens de WhatsApp, não. É importante repassar todas as situações que serão abordadas, tudo que nós vamos ver na reunião. Isso vai ajudar muito a ser mais natural e mais seguro e gerar mais confiança, pois, de fato, quando nós estamos vis-à-vis uma pessoa, nós somos um espelho. Nós refletimos tudo que a pessoa está vendo com relação a nós. Então, nós não podemos agir como algo que nós não temos, né? Temos que deixar tudo fluir, tudo que... para isso, você tem que se preparar, você tem que conversar. A conversa é a principal parte do sucesso. Então, por exemplo, se você não conseguir a doação, é importante você fazer toda uma retrospectiva e tentar entender todos os erros que aconteceram. E eu tenho certeza que se você fizer isso, numa outra reunião, você vai conseguir sucesso. Então, qual é o próximo passo mais importante da reunião? Você não pode sair de uma reunião sem uma doação, ou uma promessa, ou pelo menos um número. Então, outro mentor me disse sempre, uma cotação. Você não pode sair de uma reunião sem o preparo para outra reunião. Você nunca pode deixar uma citação aberta. Por exemplo, quando é que a gente se vê de novo? Não, te ligo logo. Não. Você tem que ter pelo menos você tem que deixar 2 opções para pessoas. Nós vamos nos ver terça ou quarta, ou de manhã ou à tarde. Isso é muito importante. Então, isso é muito necessário, né? Por exemplo, aquela pessoa que teve que sair, pois o filho se acidentou. Então, você tem que imediatamente agendar uma outra reunião e manter o entusiasmo, pois muitas vezes o que a pessoa vai captar é a energia. Se nós tivermos ansiedade ou alguma urgência que, de fato, não podemos controlar, a pessoa vai perceber. E quando você sai de uma reunião com alguém, e a pessoa vai logo sentir a incerteza, né? A insegurança, uma pessoa que está com urgência para conseguir aquilo. Então, isso não nos ajuda, isso nos distancia da possibilidade da doação. E, para isso, é muito importante ter com clareza, ter claro que nós não necessariamente vamos conseguir, ou nós vamos fazer o negócio nessa reunião. Nós temos que realmente manejar muito, nós temos que trabalhar muito a nossa intuição, ou então sentir isso, né? Sentir, ou dizer assim, talvez na outra, sugerir uma outra reunião, e aí tudo isso é necessário para saber tomar decisão rapidamente e da forma mais assertiva possível, ok? É isso aí, gente. Então, se isso é uma reunião com doador, já antigo, já de uns tempos atrás, como é que eu vou conseguir que esse encontro seja com o mesmo entusiasmo, a mesma criatividade e com novas ideias, né, do que eu tive. Então, isso é muito importante. A gente já criou um rapport, uma empatia, um entusiasmo. Então, numa seguinte reunião, o que nós vamos fazer para que isso aconteça de novo? Se nós perguntarmos com relação à família, nós temos que falar sobre
sobre isso. Muitas pessoas têm tanta ansiedade que eles falam, e aí perdem, eu já disse, você tem que falar só 20% e deixar a outra pessoa falar 80%. Por isso é muito importante planejar e tentar criar o mesmo entusiasmo que aconteceu na outra vez. Então, são esses pontos que são muito importantes para vocês terem o sucesso antes da reunião. Tudo isso é antes da reunião. Se vocês não se prepararem, não estiverem seguros, realmente você não vai ter as possibilidades de ter o sucesso. Eu não tenho dúvida nenhuma que as pessoas que quer dizer, eu tenho certeza que as pessoas têm a capacidade de improvisar, mas olha, não tem, para conseguir os resultados, você não pode simplesmente saber improvisar, você tem que se preparar. Se você falar com qualquer pessoa de sucesso, em qualquer setor ou indústria, essa pessoa vai dizer conversa, um atleta, quer dizer, uma pessoa que põe a coisa, pratica o discurso, um atleta fica o tempo todo praticando também. Então, aí a gente vê o sucesso da pessoa e diz, eu queria ser como essa pessoa, parece, você vê esse sucesso com tanta facilidade, mas não vimos todas as horas que a pessoa usou praticando para fazer aquela coisa, aquela arte, né? Então, nessa parte, concluímos a questão da parte. Agora vamos falar sobre quando nós estamos com a pessoa e como pedir o dinheiro. O que vocês acham desse letreiro? Eu estou dando dinheiro. Se vocês conhecerem uma pessoa que usa esse tipo de cartaz para pedir dinheiro, vocês me apresentem. Mas eu acho que o importante aqui é a gente se preparar a pessoa para saber que a doação é um processo. A gente tem que preparar a pessoa. O meu mentor era um gênio com relação às metáforas que ele falava. Ele dizia que a gente não pode conseguir leite de uma vaca enviando uma carta. E a gente, na verdade, tem que chegar próximo da vaca, a gente lavar a teta da vaca, ir preparando direitinho, todo um processo. E falar, olha que vaquinha mais linda, as suas manchas parecem um continente americano. É a mesma coisa. Eu adorava, infelizmente ele já faleceu. Ele era uma pessoa que conseguia arrecadar muitos fundos. Ele morreu aos 82 anos e ele foi um dos maiores arrecadadores de fundos de toda a história. Ele conseguiu arrecadar mais de 40 bilhões de dólares como arrecadador. Eu tive a felicidade de estar com ele nos últimos anos de sua vida. Fizemos um percorrido por todo o México para dar treinamentos, para que ele pudesse apresentar seus livros e ajudar as pessoas nas suas organizações. Para mim, foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida, porque isso eu vi acontecendo na realidade, como que ele cuidava dos doadores de maneira pessoal. Muitas vezes a gente pensa numa mensagem de texto, numa carta bem elaborada, ainda que ela seja bem elaborada, essa carta, esse não é o caminho. Se a gente quiser pedir alguma coisa de uma só vez, ou um pouco de dinheiro, alguma coisa especial, a gente pode mandar uma carta para uma empresa, mas se a gente quiser realmente construir uma relação com a pessoa,
o doador ou a empresa que vai doar para a gente, é muito importante estar lá, sentar, fazer a ordenha da vaca e obter o leite. Essa metáfora é muito boa, na verdade, com certeza vocês não vão esquecer, assim como eu não esqueci. Esse meu mentor tinha muitas imagens e histórias assim. Toda vez que nós tenhamos a tentação de enviar uma carta ou uma mensagem, a gente tem que parar e pensar, esse não é o caminho. Talvez seja o caminho mais difícil, mais longo, mas é a maneira mais sustentável de fazer. A capacidade da gente ter a possibilidade de ter uma relação contínua. Bom, então a gente já conseguiu a visita. O meu mentor dizia, quando a pessoa aceita um encontro, você já tem 80% de probabilidade de que ele vai fazer a doação. O mais importante você conseguiu. E por que ele dizia isso? Porque muitas vezes entre você e a pessoa tem uma secretária, uma assistente, etc. Então muitas vezes a gente pensa que conseguir um encontro não é tão importante. Muitas vezes o pessoal que está em volta do doador, a secretária, assistente, tem as instruções de não deixar com que a gente entre em contato direto com o doador. Quando a pessoa recebe a chamada, isso significa que nós já ligamos umas 5, 6 vezes para ela, estamos desesperados. Quando a gente já consegue marcar um encontro, é porque a gente já está com a coisa praticamente fechada. É como se fosse romper o gelo. Nós já nos preparamos, estamos seguros, nós temos então agora de romper o gelo. Nós devemos ter muito cuidado no sentido de não ultrapassar o tempo devido. Se é um empresário, por exemplo, muitas vezes não tem muito tempo para falar, a gente tem que ir direto no tema, mas à medida do possível, a gente tem que quebrar o gelo, como você está, como é que está seu dia hoje, estou vendo que sua empresa tem muita coisa, você está muito ocupado, e isso, na verdade, não é desviar do tema, mas você mostra um interesse genuíno para saber um pouquinho mais, conhecer um pouco mais a pessoa. Você tem que mencionar o problema, como já dissemos, como a gente vai apresentar a nossa estratégia. Sem dúvida, esses sistemas que estão aqui são pontos muito importantes durante a visita. Também falar sobre a problemática. Vocês sabem que 1 a cada 3 lares sofrem de violência doméstica. Bom, eu vou tentar fazer um modelo de intervenção social. Você pode conseguir com que esse número baixe e que acabe por terminar com a violência nos lugares onde estiver presente. É importante dizer o que está falhando, o que está acontecendo e como a gente pode resolver esse problema como nenhuma outra organização. Nós, aqui nesse fórum, estamos falando principalmente nos temas da saúde. Vocês, na maior parte, são médicos ou trabalham com médicos. E então vocês estão empenhados em salvar vidas. Aqui é muito importante enfatizar o tema da urgência. Se a gente não chega no ritmo que estamos propondo, a gente corre o risco de que a pessoa perca a vida, que também haja consequências permanentes ou graves, caso a gente não intervenha. Não se trata de ser fatalista, trata de ser realista. E para isso entra tudo o que eu falei antes, da preparação. Mas há um tema fundamental que a gente deve pensar para que a pessoa nos
faça a doação. O sentido da urgência. Isso tem que ser muito bem fundamentado, estabelecido, para que chegue ao coração da pessoa. Nós devemos fazer perguntas de alto impacto e escutar o doador. O meu mentor dizia, a gente tem que escutar o doador, a gente não tem que pedir, a gente tem que escutá-lo. O que a pessoa está falando, está lançando, são pepitas de ouro. E se a gente puder escutar, a gente vai ter um lingote de ouro no final e chegaremos à nossa meta, que é conseguir uma doação. Isso é muito importante. A gente tem que fazer perguntas de alto impacto, escutar o doador e convidar a pessoa a doar. Nós vimos que ser concreto funciona muito bem. Também, mais uma vez, foi o meu mentor que me explicou. A gente tem que procurar os fundos. Ele tem como respaldo 11 bilhões de dólares que ele conseguiu recaudar ou arrecadar. Então, a gente fala, considere, por favor, uma doação de 10 mil dólares, 15 mil dólares, 1 milhão de dólares. Então, vocês têm que falar. Eu gostaria que você considerasse fazer uma doação de 100 mil dólares, por exemplo. Vamos repetir uma vez, duas vezes. Com isso, você vai perdendo medo. E logo depois, você fica em silêncio. Pode ser que a pessoa pare um pouquinho, pensando, você não fala nada. Não fala, eu agradeço muito o seu tempo, se você não puder apoiar a gente com essa quantidade, não fale nada, fique completamente em silêncio, até que ele volte a falar com você. Pode ser que sejam os minutos mais longos da sua vida, mas pode ser até 1 hora, mas você tem que esperar. Se for com um sorriso, melhor. E você fazendo assim tipo de um movimento com a cabeça, assim, tipo, eu espero o que for necessário. E nesse caso, a gente resolve as nossas inquietações, a gente volta a fazer com que a pessoa doe, façamos silêncio, depois esperamos que ela responda. E depois, se a pessoa fizer a doação, a gente agradece e vai embora. Ainda que a gente tenha tempo, a gente tem que ir embora. Para mim já aconteceu e com colegas também. Muitas vezes, ao falar de outras coisas, sai o tema da organização. E alguma coisa faz com que eles começam a repensar o fato de doar. Então, muitas vezes acontece que foi abordado um tema que causou polêmica. Então, a gente tem que se calar, né? Uma vez que conseguimos o objetivo, a gente vai embora. Como é que a gente está de tempo? Tudo bem? Bom, é muito importante que toda essa informação entre e vá permeando em vocês. Isso não é da noite para o dia, é necessário prática, mas também é necessário estar abertos para saber o que estamos pedindo. Muito importante, nunca devemos falar de necessidades e muito menos das necessidades da organização. Nós não temos necessidades. Quem tem necessidade é o beneficiário ou a beneficiária. Por eles estamos trabalhando. Nós somos a ponte que conecta eles mesmos com as pessoas que eles querem ajudar. Nós somos as organizações ponte que fazem possível essa relação. Então, a gente tem que falar sobre oportunidades, sobre investimento, sobre impacto, sobre mudança de vida e também até salvar vidas. E mais ainda que na aliança. Nesse caso, estamos falando de uma organização que está dedicada ao tempo médico, ao tema de salvar vidas. Esse aqui é um pequeno resumo da chave do sucesso. A pessoa adequada
pedindo ao potencial doador, nós sabemos como fazer isso, a quantia adequada, como sabemos quanto pedir. Muitas vezes sentimos que a gente podia ter pedido mais, porque a pessoa não teve nenhum problema. Não existe uma bola de cristal ou uma fórmula, é só preparação. Se a gente já discutiu com o nosso conselho de diretores, com o nosso comitê, e já sabemos se vamos pedir para eles 300 mil dólares, 500 mil, $1 milhão. Sempre, como eu falei, a gente não pode dar uma faixa de valores, a gente tem que ser concreto e silenciar, esperar com que a pessoa entre em contato com a gente da maneira adequada, por meio adequado. E o ideal é fazer esse contato cara a cara em pessoa. Agora, com a Covid, não podemos fazê-lo, mas a gente tem que tentar fazer esse contato pessoal. Somente presente à pessoa, para que a gente lhe dê toda a importância de um encontro 1 a 1, e pedindo para chegar a um programa adequado. Como que a gente pode se desfazer do medo? Bom, em primeiro lugar, nós estamos pedindo para a gente. Em segundo lugar, nós estamos representando 20 crianças ou 20 pacientes que não podem estar na frente do doador, mas nós sim. Isso vai fazer com que a gente perca o medo. O meu mentor dizia também que 4 Ws, so will, so what? Algumas pessoas vão doar e outros não. Tudo bem, qual o problema? So what? Alguém está esperando. Someone is waiting. Não é fantástica essa forma? A gente não toma isso de maneira pessoal. Há mais pessoas que podemos visitar e sabemos que tem pessoas que estão esperando. Winston Churchill dizia: o segredo do sucesso é ir de fracasso ao fracasso sem perder o entusiasmo. Essa é a base dessa fórmula. Devemos seguir batendo as portas e não levar para o cunho pessoal. Nós vamos conseguir mais tarde, mais cedo, o que estamos buscando, mas nós temos que pagar o preço. E isso significa manter o entusiasmo. Nós temos um plano chamado 7 vezes obrigado. Quer dizer, enviar uma carta assinada pelo presidente da organização, convidar para que ele faça parte da Assembleia, enviar publicações, atividades, conquistas, convidá-lo ao evento anual artístico, cultural, recreativo, convidá-lo a visitar a instituição depois da pandemia, é claro, entregar-lhe um objeto simbólico, preferentemente feito pelas crianças, pelos doentes ou pelos idosos que são atendidos pela instituição. Muitas vezes as organizações têm um presente mais caro, isso pode ser contraproducente. Bom, eles estão dando esse dinheiro para reconhecer os doadores, pode ser que eles achem estranho. Também enviar um cartão de Natal ou de aniversário. Isso é muito importante saber quem nos deu, quanto deu, quem o convidou a doar. Isso é importante saber, é importante ter uma base de dados. Caso vocês não tenham, entre em contato com a gente e a gente pode mostrar, enviar para você essa plataforma. Nós podemos vender ou alugar para vocês. É uma ferramenta importante para que vocês possam acompanhar os doadores. Bom, já terminamos no tema de doações e agora vamos passar para o tema de o papel das pessoas do Conselho de Administração. Os diretores devem estar estruturados para satisfazer as necessidades da organização. O papel desses diretores na arrecadação de fundos é proporcionar à liderança, dar apoio financeiro, conexão com os doadores e doadores potenciais. Também
agir em nome de uma organização é uma parte fundamental do processo de arrecadação, que os membros da diretoria devem assumir. Muitas vezes os diretores gerais ou os seniors da organização, eles podem dizer, não, vocês estão dando somente um pouco do seu tempo. Quais são os 3 T's? Tempo, talento e tesouro. Se você der o tempo e o talento, realmente não serve muita coisa. Vai abrir portas, mas é necessário ter autoridade moral. O membro do conselho de diretores tem que saber quem é que está doando. Não precisa dar muito dinheiro, mas tem que dar a medida de sua capacidade. Mas, nesse caso, temos que escolher aqueles conselheiros antes. Nós temos que escolher os diretores bem escolhidos. Mas qualquer um que queira ajudar a gente? Não. E é uma pena dizer que você tem que vai ser uma pena pedir para um ou para outro. Nada disso. Eu sei que tem muitos conselheiros que agem assim. A gente tem que escolher. Uma vez eu fiz uma campanha em Washington para os imigrantes ou de Smithsonian e há há uma lista de espera para formar parte do conselho. E a doação anual é de $250 mil. Nesse nível, então é muito aspiracional e a fila de espera para chegar a ser membro dessa diretoria. Isso depende do quão alto você busque as pessoas. Quanto mais alto estiver o cargo da pessoa para que você procura, mais alta vai ser a doação. As pessoas que nos ajudam no Conselho de Administração devem estar dispostas a ajudar-nos, mas antes nós devemos saber quem será essa pessoa. Ele tem que saber que faz parte das suas responsabilidades, ele ou ela, desde o princípio. Cuidado com isso. Então, a arrecadação de fundos de maneira bem-sucedida. É muito importante o que a gente está vivendo. É uma coisa que jamais imaginaria que ia acontecer. Todas as organizações, empresas estão passando por isso. Foi uma sacudida muito grande. Em primeiro lugar, a gente tem que manter a calma e o entusiasmo. Nós devemos continuar assim. Eu sei que continua sendo difícil e países da América Latina estão passando por uma situação econômica, social e de saúde bastante graves, mas a gente tem que ser esses portadores de luz e esperança. Nós devemos convocar os diretores de maneira virtual e dar papéis e responsabilidades. Logicamente, eles já fizeram isso, mas caso não tenham feito, você pergunta como é que está a situação, como é que vai a coisa, como é que a gente pode fazer isso, nós temos esses problemas, como é que a gente pode resolver? Nós devemos nos reunir com os atuais doadores mais frequentemente e contatar os doadores anteriores, não para pedir fundos, mas para perguntar como estão passando, etc. Se vocês tiverem alguns eventos acontecendo, você tem que cancelá-lo, mas não reembolsar o dinheiro. Você tem que mandar uma carta bem elaborada, dizendo e explicando. Logicamente, a pessoa vai entender e vai adiar o evento para depois da pandemia. Se vocês estão planejando uma campanha para agregar capital, você tem que mudar o rumo, você tem que agradecer aos doadores pelos que já fizeram. Há uma coisa muito importante, que é não fazer suposições, não supor que as pessoas vão doar por causa da pandemia, que todas as empresas foram afetadas. Eu conheço doadores e conheço empresas que não somente não foram afetadas, mas, ao contrário, elas cresceram durante a pandemia. Empresas que
tem relação com a comida, distribuição de alimentos, nutrição, suplementos, beleza, anti-envelhecimento. Tudo isso está crescendo, então a gente não pode fazer suposições. A gente não pode dizer ou achar que está todo mundo deprimido e não quer doar. A gente tem que perguntar o que os beneficiários necessitam. A gente tem que perguntar para que eles saibam e pedir aos doadores pela necessidade dos beneficiários. Como, por exemplo, Juan Carlos Garcia é uma criança que mora em tal cidade, tem câncer, etc. Isso ajuda muito mais do que dados concretos, e números e cifras. Também a gente deve perguntar se a pessoa estaria disposta, ou o doativo que pedimos regularmente, talvez pela situação chegue à metade ou menos metade, mas isso é muito importante. Os beneficiários continuam precisando do apoio e a gente não tem que ter medo de rejeição. Como eu disse, alguns aceitam, alguns não tem problema. Samuel, somewhat e let's move on. Se vocês não souberem o que fazer, por favor, entre em contato com a gente. Aqui estão os nossos dados. Entre em contato com a gente e vocês podem conseguir fundos apesar da pandemia. Eu tenho experiências positivas na Colômbia, Costa Rica, Peru, em Chile, e não tenho medo. Animem-se a fazer algo assim. Essa é uma tarefa que me pediram para deixar para vocês. Por favor, tirem uma foto desse slide e façam um plano de contingência baseado nesses 10 pontos. Essa será a tarefa que vocês vão ter para começarem a ter sucesso e sair desse momento tão difícil que vocês e nós estamos passando. Esse é o meu mentor, sobre o qual eu comentava com vocês. Ele mudou completamente minha maneira de ver a arrecadação de fundos, a ver minha vida em geral. Ele dizia uma coisa que me enchia de inspiração. A filantropia é a renda que devemos pagar pelas maravilhas que vivemos na vida. Quando a gente chega ao sucesso, ele dizia, nós chegamos ao significado da sua vida. Se nós chegamos ao 50º andar do sucesso, nós devemos baixar o elevador para que outras pessoas possam subir. E aí está o sucesso para você. Não se trata de chegar ao sucesso de qualquer maneira. A gente tem que saber quem você pode ajudar, quantas vidas você mudou nesse processo. É isso que esse senhor de uma alma tão grande me ensinou nesses 10 anos com quem eu já estive. Foi o melhor arrecadador de fundos que eu já conheci na minha vida. O que nós aprendemos hoje? O que fazer antes, durante e depois da visita. Nós aprendemos qual deve ser o papel dos voluntários e os 10 passos para enfrentar a crise durante a pandemia. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação, que tenha inspirado a todos e todas a tomar uma iniciativa. Vocês têm que lembrar que vocês estão representando a todos os pacientes e seus beneficiários. E graças a vocês vão ter os seus benefícios. Se vocês gostaram da minha apresentação, vocês estão convidados a nos seguir pelo YouTube. Eu tenho mais de 50 vídeos em diferentes temas, não somente de arrecadação de fundos, mas também sobre como se sentir seguro, numa conversa difícil, etc. Mas, no final, são coisas que a gente precisa como pessoas, representantes de organizações, para ter sucesso naquilo que nós
buscamos que são doativos. Mais uma vez, agradeço a todos e a todas. Aqui estão os meus dados. Podem fazer uma foto. Vocês podem entrar em contato com a gente para assessoria ou qualquer outra coisa. O nosso YouTube é Davi Mendoza Plascencia. Vocês vão me encontrar aí. Fundraising Experts, como dizem aqui, ou TMP Consultores. Eu espero que depois dessa conferência a gente tenha mais inscritos, ou eu tenha no meu canal de YouTube, principalmente para poder ajudar mais pessoas. Muito obrigado. E agora continuamos com o debate e também aclarar as suas dúvidas. Muito obrigado. Soluciones en procuración de fondos y desarrollo. Consulta www.dmpconsultores.com.mx. Eu espero que vocês gostaram da conferência. Aqui nós temos algumas perguntas que foram feitas já quase no fim da apresentação. Eu tenho certeza que algumas perguntas que foram feitas serão respondidas logo, agora. Então, em tempos de crise em que estamos passando, com a pandemia Covid-19, quais são as maneiras de garantir doações? Então, eu acredito que é muito importante, como mencionamos antes, nós temos que ter histórias contundentes para contar. Não podemos ter nada garantido. Todas as empresas estão focadas em ajudar as pessoas. Ninguém achar que ninguém se interessa com pessoas com câncer, isso é generalizar e é perigoso. Então, é importante, para evitar isso, é mapear as empresas, as fontes de receitas que têm, ser contundentes ao pedir das doações e contar histórias de pessoas específicas. É muito importante fazer isso, pois as pessoas se mexem mais, ficam mais tocadas com histórias contadas do que com simples dados duros. 3.000 pessoas morrem de câncer por mês. Olha, são dados, é difícil essa problemática, mas aqui o importante é contar. Carlos Garcia é uma criança de 7 anos. Ele tem leucemia e ele teve uma vida muito difícil, pois ele não teve os pais, ele não teve uma educação. Então, a vida dele foi muito difícil. E, no final, aí falar da urgência. Por hoje, ele está precisando das medicações de leucemia. O governo não está proporcionando isso. E se não agirmos hoje com aquilo que ele precisa, que são $10, $10 em média, por um período de 1 ano, o Carlos vai arriscar morrer. Então, precisamos do seu apoio hoje. Isso é muito importante para mostrar isso para as pessoas, chegar com histórias contundentes. Eu acredito que, por exemplo, isso é secundário em alguns países mais do que os outros, mas é necessário conhecer os beneficiários, representá-los bem, saber as histórias que estão por trás de cada vida, para ser a voz dessas pessoas e falar com essas pessoas que têm interesse em apoiá-los. E, por exemplo, no Brasil, como escolher as perguntas poderosas? Olha, você tem que planejar, como falei na minha apresentação, você tem que saber qual é a pessoa, que tipo de pessoa que a gente vai visitar. Algumas perguntas que eu sempre faço, que são bem poderosas, são aquelas: qual foi a primeira organização que você apoiou?
por exemplo, que lhe fez interessar-se a essa causa? Como você se convenceu? Como você conseguiu, continuou apoiando essas organizações? Como você gosta de receber os relatórios dos resultados? Que tipos de organização você gosta de apoiar? Qual é o maior montante, o valor que você já deu? O meu mentor, Jerry Panas, ele era um artesão nisso. Ele botava as pessoas quase contra a parede, mas sempre muito sutilmente, com muita arte. E ele fazia muitas perguntas. Olha, qual foi a organização que você mais apoiou? Ou que você mais... E aí ficava calado. O que eu tenho que fazer para você me dar uma doação? Imagina que poderosa essa pergunta. Então, essas são algumas perguntas poderosas que vocês podem fazer. Também estamos enviando todo o nosso material depois dessa conferência. Lá tem um questionário e uma série de características para saber que tipo de pessoa nós temos que ter. Isso é muito importante vocês responderem isso. Aqui é o e-mail e vocês podem mandar para esse e-mail. Então, quais são as recomendações que existem para inovação de angariação de fundos quando você trabalha com um número reduzido de pessoas? Também aqui é importante enfatizar a verdade. Não importa se a gente trabalha com 10 pessoas ou com 1.000 pessoas. Com uma única pessoa com que trabalhamos, vale a pena. E essa pessoa merece toda a nossa atenção. E merece, de fato, podemos captar ou aproveitar as capacidades que esse grupo de pessoas tem. Nós temos que conhecer bem quem são as pessoas, os voluntários, que tipo de características essas pessoas têm, as capacidades dessas pessoas, os contatos, a disponibilidade para ajudar a organização e ter um grupo de pessoas sólidas para poder fazer a procura para poder angariar os fundos. Nós temos que ter um banco de dados de informação, banco de dados da nossa organização, para saber quem é a pessoa, qual é a pessoa que nós podemos falar e realmente provocar o maior impacto para gerar os melhores resultados e tocar no coração dessas pessoas. A parceria... Quer dizer, a parceria como você começa um projeto de angariar fundos? Onde podemos começar? Bom, aqui eu insisto em saber quem são o conselho diretor, quais são as empresas que existem na nossa comunidade, no nosso país, o que podemos fazer. É necessário pesquisar muito na internet, ir para fundações externas. Muitas fundações nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa apoiam organizações na América Latina. Então, é necessário buscar isso na internet. Que tipo de organizações podem ser apoiadas? Nós contamos com um banco de dados para poder apoiar essas organizações na América Latina. Também convidamos os interessados que querem saber mais, entre em contato conosco, você tem os nossos dados, nossos contatos, e nós podemos ajudar mais concretamente nessa questão. Associação de Guatemala. Existem organizações que querem lucros, que pedem um salário. Eu não sei se isso é permitido, não sei se isso é possível. Como se justifica isso diante do fisco? Não, você tem que fazer isso, pois quem é que vai fazer o trabalho? Não temos que ter medo de expressar isso. A padrão internacional é não passar de 15%, 20%, 25% no máximo dos custos administrativos para poder gerar essa tranquilidade no doador, pois cada dólar doado, 75 centavos deve ir especificamente para apoiar os beneficiários e até 25 é permitido para ir para a administração.
É muito importante revisar o fisco em cada país. E aqui no México, por exemplo, é permitido e é aceito. Isso é aceito. Muitas organizações que apoiam fundações empresariais, internacionais ou agências de cooperação bilateral ou multilateral, o que eles dizem é que você não deve apoiar os custos de operação. Por exemplo, pagar a luz, o aluguel, mas você pode incluir isso nos custos técnicos. Por exemplo, se você tem terapeutas ou médicos que oferecem serviços, você pode incluir isso no programa que você oferece para poder tocar a vida dos beneficiários e daí integrar isso. Então, integrar isso no orçamento. Isso não significa que com esse dinheiro eu vou pagar o aluguel e os salários. Não. Vou conseguir implementar o programa de saúde para poder apoiar 100 crianças, 200 adultos, para que eles possam ter a assistência médica necessária e esses resultados. E aí está implícito que vocês estão pagando os médicos, as enfermeiras, as pessoas envolvidas, mas é muito importante ter a clareza de não passar 25%. E também checar nos seus países a situação específica, como ela é. Com relação à parte financeira, é necessário, o que você tem que fazer? Não apenas apresentar, mas justificar. Claro que há doadores que isso não é tão importante. Então, o tema é como tocar, como impactar as vidas, mas é importante estar preparados com qualquer, quer dizer, com a doação. Para onde vai esse dólar que nós estamos recebendo? Cada centavo, para onde vai? Se vai ser 10% para apoiar o programa, 20% para apoiar terapeutas, etc. Então, quanto é gasto na organização? E aí que você vai justificar os 25% no máximo. É aí que você vai dizer, nós temos que enfatizar se temos um baixo custo administrativo, se temos um custo administrativo de 7% da organização. Temos que dizer para que o doador diga, que boa administração e você pode tocar tantas vidas e usar somente 7%. Está muito bom. É muito importante revisar nas suas organizações se eles estão sendo cuidadosos com o pessoal que tem, se podem ter voluntários no lugar de profissionais pagos, reduzir custos, porque tudo isso o doador vai sentir isso, né? E vai ajudar o doador a tomar essa decisão de ver o que doar. O que eu quero convidar vocês nesse momento, por exemplo, é necessário, obviamente, fazer exercícios, praticar antes, investigar antes, mas você ser o embaixador da organização, se encantar com sua causa, se encantar com os beneficiários e ter um sonho, mente clara. Não podemos dizer, não. É que é necessário ter claro um montante que temos para coatar. Então, as duas perguntas, quanto dinheiro e quando? Não dizer, bom, eu estou dando o meu melhor esforço. Não, apesar da pandemia, nós temos que ter essa clareza, pois a pessoa que não tem essa clareza já está perdido. É muito importante refletir das urgências, dizer para o doador, olha, sabe o quê? Nós estamos buscando $10.000 e já temos $7.000 garantidos. Então, falta 3. Depois vamos precisar mais 2. E com isso nós vamos impactar as vidas de 300 pessoas. Então é necessário ter claro esse sonho, essa quantidade de doações que nós estamos buscando. E isso quando... E aí, se temos uma causa...
Por exemplo, se os nossos olhos brilham e o brilho aos olhos das pessoas, eu espero que vocês gostaram e eu tenha respondido bem às suas perguntas. Eu convido vocês a se inscreverem no YouTube. Já vi que alguns já se inscreveram, já tinham muitas ideias. E se precisa mais de informação, por favor, entre em contato para podermos continuar atentos àquilo que vocês nos dizem. Muito sucesso! Continuem com todos os seus esforços, apesar da pandemia. A pandemia vai acabar, a sua organização vai continuar. Isso tem que ficar claro para vocês, como que a gente quer que continue, como a gente quer que essa realidade continue. Vai depender da gente, do nosso coração, nossa mente e nossos sonhos.